Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Volney Vitorino e hoje eu tenho um tema muito importante para vocês. Eu falarei um pouquinho sobre o efeito de sentido nas categorias gramaticais. Professor, como assim categorias gramaticais? Todas as vezes que nós estudamos morfologia, nós trabalhamos as classes gramaticais. Você lembra? São 10 classes gramaticais. Artigo, substantivo, advérbio, verbo, conjunção, preposição, interjeição e assim por diante. Mas não adianta você aprender cada uma dessas classes gramaticais isoladamente se você não souber como aplicá-las e qual é o sentido que elas podem ter dentro de um texto. Por isso que você deve contextualizar essas classes gramaticais. Pouquíssimos professores trabalham a semântica dentro da morfologia, mas isso é muito importante. Então eu vou trabalhar com vocês exatamente aquilo que está sendo cobrado em provas. E vamos trabalhar algumas questões também para que você possa entender como isso está sendo cobrado pelas principais bancas de concursos públicos, como também de vestibulares. Para iniciar, vamos começar com uma questãozinha aqui, ó. Olha só essa questão da Consulplan 2019. O enunciado da questão diz assim, ó. A palavra destacada em ademais, contribui para a conservação dos recursos naturais e dos ecossistemas, dissociando o crescimento econômico da degradação ambiental. Traduz uma relação semântica de... Perceba que aqui está pedindo qual é o valor semântico de sentidos, tá? Que essa palavra pode trazer. Não está perguntando se é um advérbio, se é uma conjunção, uma preposição ou ainda um substantivo. Não. Geralmente não se trabalha mais assim nas bancas de concursos públicos e de vestibulares. Está pedindo qual é o valor que se depreende a partir da expressão ademais. Vamos lá. Eu vou ler aqui as alternativas e você terá um minutinho, dê uma pausa aí para tentar responder. Diz assim, ó, alternativa A, concessão, B, conclusão, C, inclusão e D, oposição. Diga aí qual é a resposta. Muito bem, olha só, a resposta da nossa questão é a C, inclusão. Primeiramente, você tem que entender que a palavra ademais é um advérbio, tá? É sinônimo de além disso, de aliás, de além do mais, tá? E é usado para acrescentar uma informação, tá? A algo que já tinha sido dito anteriormente. Por isso que só pode ser inclusão. Logo é importante nós aprendermos que quando você vai fazer uma questão que envolve interpretação textual, e muitos alunos dizem assim, professor, não caiu nenhuma questão gramatical no Enem, não caiu nenhuma questão gramatical na prova do concurso público. E às vezes essa pessoa diz isso sem se dar conta de que há necessidade de entender o efeito de sentido para capturar ali os significados, as pistas que estão no texto. Então, assim, existem algumas estratégias para você aprender a resolver questões com esse tipo de especificidade, tá? Primeira coisa que você deve fazer é parafrasear o texto. O que é isso? É você entender, a seu modo de ver, como isso funcionaria substituindo estas palavras por outras. A partir disso, você já elaborou a primeira estratégia de compreensão e entendimento do texto. Olha, eu posso substituir a palavra além disso por ademais, como na questão anterior. Eu posso substituir a palavra mas pela palavra porém, pela palavra contudo, pela palavra entretanto, não, no entanto, e assim por diante. É importante também você entender um pouco da etimologia dessas palavras, como elas funcionam dentro do texto, mas assim, qual é a origem dessas palavras, pois isso vai ajudar bastante. Tanto é que todas as nomenclaturas da língua portuguesa, ela vem através de uma etimologia, tá? De onde ela é oriunda. Por exemplo, a palavra morfologia, né? Formação das palavras, estudo da formação das palavras. Logia, estudo.
Eu gosto muito de usar o exemplo da palavra misericórdia, tá? Miserê de miséria e córdia de coração. Então, assim, quando você diz Deus é misericordioso, você está dizendo Deus volta o coração dele para a minha miséria. A partir do entendimento, inclusive, ó, tem um dicionário aqui, ó, o Asis, que é um dicionário etimológico. E aí, você entendendo um pouco da etimologia dessas palavras, fica bem mais fácil para você compreender o texto. Vamos a mais uma questão, só para você perceber como isso daí funciona de fato. Veja essa questão que caiu em um dos concursos de uma prefeitura lá de Minas Gerais. Uma questão bem novinha em 2020. Olha só. Embora a Cúpula de Madrid seja uma reunião de transição, durante a próxima semana, os países terão uma oportunidade de ouro para serem mais ambiciosos. Mantendo-se o sentido inicial e efetuando as concordâncias necessárias, a conjunção concessiva desse trecho pode ser substituída por... Olha aqui para mim. Perceba que, neste caso, o próprio comando da questão já está dizendo, dando a informação que é uma conjunção concessiva. Você tem que agora saber qual é o efeito de sentido, qual é a relação semântica existente, tá? No início desta oração. Veja bem, diz embora. A palavra embora pode ser substituída por qual dessas alternativas? Olha isso na tela. Alternativa A, no entanto. Alternativa B, conquanto. C, assim que. E D, portanto. Qual dessas opções você iria assinalar no dia da sua prova? Pausa o vídeo. Olha só, você, se respondesse a alternativa B, acertaria. Porque, neste caso, eu tenho uma conjunção concessiva. Professor, eu não entendi. O que é uma conjunção concessiva? Olha aqui para mim. A conjunção concessiva, ela introduz uma oração subordinada que dá ideia de contrariedade, de efeito oposto à oração anterior, mas que não impede a realização do que está para acontecer. Essa é a grande diferença para as outras alternativas. Uma outra estratégia para você entender esse tipo de questão é você ter domínio do código, para você estabelecer a combinação entre as palavras. Para isso, é muito necessário conhecimento do vocabulário, tá? Do vernáculo. Aí é necessário aquilo que eu sempre costumo dizer, ler demais. Até porque a leitura, ela vai abrir as janelas, tá? E essas janelas, chamadas de revelações textuais, você vai conseguir perceber algo que está, às vezes, subentendido, pressuposto, está nas entrelinhas do texto. Só assim para você ter uma compreensão básica de como é que funciona esse tipo de questão. Mais uma questãozinha aqui só para aquecer um pouco mais e nós continuarmos com a aula. Olha essa questão. Olha essa questão da banca IBAD, do órgão IBGE 2019. No trecho, ele poderá ser levado para dentro das escolas, mas antes disso é preciso existir um debate ético. O termo destacado pode ser substituído sem alteração de sentido por... O termo destacado, neste caso, né, em caixa alta ali, o mas. Alternativa A, portanto. B, porque. C, entretanto. D, por isso. E E, logo. E aí, qual dessas opções você escolheria para responder esta questão? Uma questão muito fácil, né? Vamos ao gabarito? Se você respondeu entretanto, você acertou! Primeiro porque a expressão portanto é uma conjunção conclusiva. Porque é uma conjunção explicativa. Por isso é uma conjunção conclusiva e logo também é uma conjunção conclusiva. Neste caso, uma questão bem fácil de se resolver.
mas não está pedindo qual é a classe gramatical, mas o efeito de sentido que essa classe pode exigir. Agora olha aqui para mim, um dos maiores distratores, problemas de apreensão que se pode ter nas classes gramaticais é você entrar no campo do achismo, tá? Ou ainda você ter aquela falsa ideia do valor semântico de determinadas palavras, tá? Por isso que é importante você ter um entendimento gramatical para que a sua interpretação seja uma interpretação sem falhas. Vamos a mais uma questãozinha e já já vamos encerrar essa aula, mas espera, não vá embora, preste atenção nessa questão. Questãozinha da Fundep, também 2020, bem novinha, olha isso. Se não cuidarmos da natureza, ela se vinga. A conjunção, já está dizendo ali, ó, a conjunção, tá? Presente nesse trecho confere a ele uma ideia. Agora, professor, como que eu vou saber o que é conjunção dentro de uma oração? Aí que é importante você ter o entendimento das classes gramaticais. Você saber o que é um verbo, um advérbio, o que é um pronome, o que é um substantivo, tá? Mas vamos lá às alternativas. Ela pode ser conclusiva, condicional, adversativa ou consecutiva. Responda aí. Bem, vamos ao nosso gabarito. Se não cuidarmos da natureza, ela se vinga. Introduz uma oração subordinada adverbial condicional. Portanto, a alternativa correta, a B. Professor, o que é uma oração subordinada condicional? Ela introduz a ideia de uma condição, de uma hipótese, e pode ser substituída por desde que, por caso, tá? Contanto que, e assim por diante. A partir deste efeito de sentido que se estabelece entre as orações, você consegue responder a sua questão. Bem, eu espero que essas questõezinhas e essa aula rápida de língua portuguesa possa ter te ajudado aí um pouco para entender um pouco mais como que funciona a apreensão de sentido nas classes gramaticais.